Olá, querida e amável pessoa da internet, tudo bem por aí? Espero que sim. Eu me chamo Leonardo, por favor não reparem na bagunça, porque tá começando mais um episódio do podcast O Espaço Vazio. E nesse espaço eu quero te convidar a passar um tempo comigo, aproximadamente 1 hora ou meia hora, não sei, meu planejamento sempre falha. Eu sempre planejei esse programa para durar mais ou menos 1 hora. A última edição deu mais de 1 hora. As primeiras edições deu menos de 1 hora. Então eu vou errar. Com certeza eu vou errar no planejamento. Vou te convidar para quê? Primeiro, para ouvir um lo-fi. Essa música do jovem adulto da internet, né? Do jovem adulto ansioso da internet. E junto com o lo-fi de fundo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma filosofia freestyle e totalmente abstrata sobre o mundo que a gente vive, sobre o mundo moderno, beleza? Totalmente sem nenhum fundamento acadêmico. Não sou formado em filosofia, não é a minha área, mas eu acho que todos nós amamos isso, né? Todos nós amamos filosofar sobre o mundo, pensar sobre o mundo, pensar sobre as coisas que estão acontecendo. Pensa na fofoca, por exemplo. A fofoca é uma eterna filosofia sobre os relacionamentos dos outros, sobre as interações dos outros. A gente ama fofocar. E fofoca não é nada mais, nada menos do que uma filosofia, no final das contas, né? E, como tema da conversa de hoje, a gente vai falar sobre como todo mundo adora uma conspiração. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Eu sei muito bem. Podcast não é muito bem uma conversa. Eu ainda não tenho convidados. Quem sabe no futuro? Não sei. Mas eu estou aqui falando para o microfone sozinho, olhando para a câmera. Você está olhando uma pessoa conversar sozinha, né? Mas essa é a maravilha da internet, a maravilha do podcast. É a maravilha do Spotify, do YouTube. Você pode dar play. Não é um programa de rádio. E não é que o rádio é ruim. Mas você não dá play e pause no programa de rádio, né? Pode pausar. Você pode conversar mentalmente. Você pode me responder mentalmente. Você pode pausar e conversar com outra pessoa sobre o que você está ouvindo. Você pode usar o tema e usar esse tema como uma conversa com um crush no seu date. Os jovens falam date? Porque se o jovem fala um crush, que é em inglês, deve falar date também, né? Você pode usar o tema para falar com sua psicóloga. Você pode usar o tema para falar com seus parentes. E transformar isso numa conversa. Olha como é a maravilha da internet, como é a maravilha desses programas digitais, né? Então você pode transformar isso numa conversa desta maneira. Mas, se você quer conversar diretamente comigo, também dá. Sempre lembrando, o programa está sendo postado no YouTube e no Spotify. E os dois aplicativos, os dois sites possuem ferramentas de comentário. Então, se você quiser comentar, é só deixar seu comentário lá. Sempre lembrando de deixar o seu comentário dentro da política da boa vizinhança e de lembrar que eu, esse apresentador que está lhe falando aqui, neste momento, tenho baixa autoestima. Então, por favor, se for falar mal de mim ou me xingar, passa pelas minhas costas, não na minha cara, não comente no YouTube, tá bom? Primeiro que o spam, geralmente, do YouTube já filtra, né? Se for um comentário muito se for um xingamento muito pesado, né? Geralmente o spam eu não vejo. Eu fiquei sabendo um tempo atrás, nem sabia que tinha essa ferramenta no YouTube de eles travam alguns comentários, principalmente são comentários que vão contra a diretriz do YouTube, né? Mas todos nós temos desejo de falar mal dos outros, né? De xingar às vezes, faz parte. Desde que nenhum direito humano esteja sendo violado, né? Pô, fala mal pra outra pessoa, não na minha cara, por favor. Daí é uma relação de ganha-ganha. Você ganha, porque você consegue tirar isso do seu peito, você consegue desabafar. Isso é bom pro seu psicológico, às vezes. Lógico, se nenhum direito humano estiver sendo violado, você consegue falar mal sem cometer crime. Existe esse mundo onde a gente fofoca, fala mal, critica, sem cometer um crime e pelas costas da pessoa, que é maravilhoso. Então, recados dados, bora pro papo. E hoje o nosso papo será acompanhado pelo Persona 5 Lo-Fi Beats do canal The Prop Underline 34. Os links para você acompanhar o trabalho do criador do Lo-Fi e quiser apoiar ele, quiser ouvir mais músicas deles, está na descrição desse episódio. Então bora que bora.
Só um recado antes de começar esse programa. Eu estou em uma crise de bronquite essa semana, né? Então, provavelmente, terão tosses. Ou eu terei que tirar a boca do microfone pra tossir e talvez a tosse nem vá pro áudio final. Então, vai ter pausas. Provavelmente eu não vou conseguir tirar todas com a edição. O propósito desse podcast, inclusive, é ser um bagulho mais sem edição, né? Mais cru, mais rígido, vamos dizer assim, sabe? Eu edito algumas coisas, principalmente quando tem erros muito crassos. Por exemplo, se alguém entra no meio do podcast, ou igual no começo aqui, minha gata tava quebrando o modem. Se ela derrubasse o modem, provavelmente ou eu ia ter que iniciar do nada a gravação, ou eu ia ter que tirar na edição, porque senão ia ficar muito chato. Mas eu acho que, tipo, se eu tossir aqui, não tem porque eu editar toda a tosse, né? Assim como não tem como editar quando eu pego água pra beber. O propósito é ser algo mais, sei lá, despojado que fala, não sei. Mas é isso, só um recado. Eu tô numa crise de bronquite, meus brônquios estão inflamados, tô tossindo. Ó a tosse vindo, inclusive. Só porque eu falei, ó. Só porque eu falei, a tosse veio pra ilustrar que eu não estou mentindo. Então bora pro assunto? Cara, o assunto de conspiração é um assunto que eu gosto muito. Desde que eu tô na internet, eu consumo de alguma maneira teoria conspiratória. Quando eu era adolescente, eu gostava muito. Inclusive, quem me apresentou muito essas teorias conspiratórias foi o Nerdcast, que era o programa que eu mais ouvia, mais assistia na internet, assim. E o Nerdcast, se eu não me engano, tem uns 4, 5 episódios de conspiração. E faz tempo que eles não fazem, acho que por motivos óbvios, né? Porque antigamente a conspiração, principalmente na internet, conspiração não é algo novo, né? Eu não fiz aqui um estudo, eu não vou trazer aqui dados, artigos, falar, não, sabia que tem conspiração desde a Grécia Antiga? Não. Mas conspiração é um bagulho antigo. Mas eu vou falar de uma maneira bem informal aqui. Falando de internet, a conspiração tá na internet desde o começo da internet, né? Mas ela tinha antigamente muito mais uma questão de investigação e de entretenimento do que de pautar a sua vida, né? A vida das pessoas não eram pautadas por conspirações, né? Você recebia por e-mail, jovem. Teve uma época que você recebia vídeos ou correntes ou PowerPoints por e-mail. As pessoas não acessavam tantos blogs ainda assim. Lá, eu tô falando do começo da internet, né? Os fóruns, não eram todos os públicos que estavam nos fóruns, nos chans da vida. E você recebia conspirações de tipo, o homem nunca foi à lua. Conspirações que eram até requentadas, nem são conspirações novas, assim, sabe? O homem nunca foi à lua, a maior mentira de todos os tempos, conspiração sobre o 11 de setembro. E o Nerdcast ia nessa vibe também, né? Eles postavam esses programas numa época que as conspirações não mudavam tanto a realidade. A realidade não era tão impactada pela conspiração. Conspiração era um negócio de entretenimento, era um negócio pra você ter curiosidade, era um negócio pra você ser cético, era um negócio pra você ser diferentão. Então tem uns episódios do Nerdcast muito legais sobre conspiração que me fez gostar muito de conspiração, porque muitas delas, sinceramente, não que eu era um gênio, mas eu já ouvi e já tratava aquilo como entretenimento, sabe? Como se fosse um episódio de uma série de mistério. Por exemplo, em um dos episódios do Nerdcast de conspiração, tem episódios temáticos e tem episódios sobre várias conspirações. Então, por exemplo, se você procurar aí no Google, tem um episódio só sobre conspirações de 11 de setembro, se eu não me engano, que é um dos mais antigos. Tem um episódio sobre... O último episódio de conspiração que saiu foi sobre conspirações recentes. Depois eles nunca mais fizeram, né? Tem conspirações alienígenas. E tem alguns sobre conspirações gerais. E uma das conspirações que eu lembro, um desses episódios, o Afonso 3D fala de uma conspiração sobre Paul is Dead. Pra quem não conhece, essa é uma conspiração antiga. A internet só requentou, a internet não criou nada. De que o Paul McCartney teria morrido no século passado. E ele teria sido substituído por um sósia. E durou tanto tempo e o sósia era tão bom que o sósia acabou virando o Paul McCartney. Tá ligado? Tipo,
pra família, pra banda, pra tudo. Tipo, o fake foi tão bem feito, o Sósia fez tão bem o papel dele, que teoricamente ele teria tomado o lugar do Paul McCartney, e agora ele é o Paul McCartney até hoje. Tá ligado? O Paul McCartney que foi fazer show no Brasil? Segundo essa conspiração, é o sósia do Paul McCartney que substituiu ele lá no Paul McCartney Dead. Cara, quando eu vi essa primeira vez, eu falei, pô, isso é entretenimento, isso é uma historinha, isso é uma fanfic, tá ligado? Ainda mais do que eu, naquela época, era o cara que tava no mundo das fanfics. Eu escrevia fanfic naquela época, eu lia fanfic, então eu ouvia aquele bagulho e falava, pô, é uma fanfic que as pessoas fazem. Só que o mundo vai evoluindo, o poder de dispersão das informações na internet vai aumentando cada vez mais, e as pessoas que criam conspiração e que consomem conspiração crescem muito mais. E as pessoas conseguem ganhar mais confiança durante a internet e tudo mais. E hoje a gente tá num fator totalmente diferente. Conspiração não é mais entretenimento, né? Conspiração é realidade. Conspiração é um jeito de ver o mundo. Hoje em dia, se você pensar bem, existem realmente universos diferentes no mesmo universo. É louco você pensar como as pessoas hoje em dia estão vivendo em bolhas tão diferentes de informação que a realidade é realmente diferente para as pessoas. A pandemia foi a prova disso, né? A pandemia, a gente tinha claramente dois grupos de pessoas no Brasil, por exemplo, que viviam em duas realidades diferentes. As pessoas viviam em duas realidades diferentes, e tudo isso é por conta de conspiração, por conta de informação fraudulenta, por conta de fake news. Tá? Maluco pensar nisso, tá ligado? Porque a conspiração sempre esteve aí, Discovery Channel sempre esteve aí, o History Channel sempre esteve aí, Arquivo X, que é um dos culpados por compartilhar tanta conspiração, sempre esteve aí. Inclusive, cara, Arquivo X, lá na década de 90 já tinha um episódio falando como vacinas serviam para controlar as pessoas, por exemplo. Mas mesmo assim era entretenimento, nem todo mundo levava a sério, né? O Arquivo X tem um episódio, cara. Cara, eu passo raiva assistindo Arquivo X. Arquivo X eu assisti várias temporadas. Pra quem não sabe, é uma série de mistério e de alienígena. É um Supernatural da década de 90, tá ligado? Só que sem tanto sobrenatural, assim. Ele é mais misterioso, né? O Arquivo X dessa série tem um episódio, cara. Eles montam toda uma história falando que as vacinas, um certo grupo de vacinas que estão sendo aplicadas lá nos Estados Unidos, eram, na verdade, um plano de uma raça alienígena para mudar e controlar o DNA das pessoas. E que o governo dos Estados Unidos sabia disso e estava fazendo isso junto com os alienígenas. Para você ver, né? Que a conspiração, até a conspiração atual, ela é requentada, né? Mas de onde surgiu esse papo todo? De onde que eu pensei isso tudo? Eu pensei nisso tudo de todo mundo todo mundo... Nossa, engasguei, né? Pensei nesse papo de todo mundo ama conspiração, pensando em como todos os lados políticos amam conspiração, sabe? Não tô querendo pagar de isentão, do centrão, em cima do muro. Não, eu não sou. Eu tenho lado, todo mundo tem lado, ninguém é isentão. Mas eu tava pensando muito isso de como um papo sempre volta, sabe? Em relação especificamente ao Bolsonaro. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, a gente sempre fala, pessoal que é mais de esquerda, progressista, fala mais de conspiração ou de ideias estapafúrdidas, mais da extrema direita, né? A gente bate mais na extrema direita. Mas se pensar, cara, todas as pessoas, todos os lados possuem uma conspiração do coração, sabe? Possui uma ideia meio exagerada do seu lado. Porque a conspiração, no final das contas, ela é uma ideia meio que exagerada, meio que sem fundamentos, para você tentar explicar algo extremamente complexo. Porque a conspiração, ela simplifica o mundo, basicamente. Então, o mundo é complicado pra caramba.
tantas variáveis que acontecem, tem tantas coisas que acontecem, são tantas ideologias, são tantos negócios, são tantos interesses que nós, dentro desse mundo, ficamos perdidos. Ainda mais que nós não temos o tempo todo do nosso dia para ficar parado pensando sobre o mundo. A gente não fica sentado observando o mundo e tentando pensar sobre ele. A gente trabalha 8 horas por dia, a gente cuida da nossa casa, a gente cuida dos nossos parentes, a gente tem que relaxar, a gente tem que ter relacionamentos, a gente tem que sair. E dentro disso, se a gente quiser ter um mundo melhor e ser pessoas críticas e que vivam criticamente nesse mundo, a gente tem que se informar e julgar o mundo. Putz, é muito difícil. Porque tem tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa acontecendo no Brasil, que o mundo fica muito complicado. Então a conspiração, ela é um jeito de você simplificar isso. E conspiração, eu vou usar a conspiração aqui para qualquer ideia que tente simplificar o mundo. Não necessariamente para qualquer ideia absurda. Ou que envolva Illuminati. Ou que envolva BlackRock. Ou que envolva qualquer ideia que o monarca transmite todo dia pelo Twitter. Por exemplo, o que eu tô falando? Por que eu pensei em todas essas ideologias? É de como, hoje em dia, sempre que alguém vai falar, alguém de esquerda, vai falar, por exemplo, do CQC, ou da Luciana Gimenez, eles sempre usam a mesma piada, ou a mesma escada de tipo, CQC, o programa que ajudou a eleger o Jair Bolsonaro. Luciana Gimenez, o programa que ajudou a eleger o Bolsonaro. Eu ouvi isso semana passada, eu até perdi o contexto, eu nem anotei, e é aí que eu comecei a pensar sobre isso. Porque eu já tinha pensado sobre isso antes, sabe? De como o Jair Bolsonaro é um exemplo disso, que ele é um evento da história brasileira muito complexo, que envolve muitas camadas. Bolsonaro ser eleito não é algo que dê para explicar simplesmente com uma frase, de um jeito. São tantas coisas que aconteceram para a levada do Bolsonaro ao Palácio do Planalto, para o Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil. É algo tão absurdo. Inclusive, até acho que para pessoas que votaram no Bolsonaro hoje percebem isso. Ele ter sido presidente do Brasil. Eu acho que cada vez mais, quanto mais o tempo passar, se a gente conseguir de alguma maneira estruturar, revolucionar ou educar as pessoas, vai ficar cada vez mais absurdo ele ter sido presidente do Brasil. E são tantas coisas, é tão difícil achar tantas essas variáveis que, principalmente as pessoas mais do campo progressista, eu vou falar aqui, uma generalização bem boba, né? Que eu posso colocar aqui esquerda, centro-esquerda, pessoas de direita que não votaram no Bolsonaro, tudo bem, tudo mais. E ficou mais fácil você usar essa desculpa básica. Essa desculpa meio conspiratória até. De tipo, não, tá vendo esse programa aí? Ajudou a eleger o Bolsonaro. Tá vendo esse programa aí? Elegeu o Bolsonaro. Tá vendo essa entrevista aí? Elegeu o Bolsonaro. E gera aquelas críticas na internet sem fundamento, né? De tipo, você tá dando voz pra esse cara, você vai eleger o Bolsonaro. Nossa, a esquerda vai eleger o Bolsonaro de novo. Não, porque tal coisa vai eleger o Bolsonaro. Como se o CQC, em, sei lá, 5, 6 anos, não sei quanto tempo durou o CQC, tivesse feito entrevistas toda semana com o Bolsonaro e tivesse dado voz toda semana pro Bolsonaro e tivesse pedido voto pro Bolsonaro. O que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que o Bolsonaro não teve ajuda do CQC? Lógico que teve ajuda do CQC. Mas, gente, isso não é necessário, não é suficiente pra ele ganhar a eleição, sabe? O Bolsonaro não ganhou projeção só por conta disso. Existem inúmeros fatores que fazem que o Bolsonaro tenha ganhado a eleição. Uma das coisas é ele ter conseguido exprimir, ou exprimir, não sei se eu falei a palavra da maneira certa, por exemplo, ideias que fizessem contato com o povo. Ou você acha que ele enganou o povo que votou nele e que fez com que ele fosse eleito? Não, o Bolsonaro, no seu discurso, por exemplo, no seu programa de governo, fez um tipo de discurso, um tipo de
de divulgação que fazia sentido com o que o povo queria, por exemplo. Isso tudo é culpa do CQC? Por exemplo, quantos outros personagens do CQC não levou lá também e nunca conseguiram nenhum cargo político, por exemplo? Toninho do Diabo tava no CQC muitas vezes, tentou se eleger deputado e não ganhou nada, tá ligado? Outros grandes personagens foram no CQC, foram na Luciana Gimenez e hoje em dia não são nada. Só tinham repercussão por conta do CQC. Entende? O Bolsonaro, cara, o Bolsonaro representa uma fatia da nossa sociedade, a gente querendo ou não. O Bolsonaro foi o cara que foi lá na década do século passado, num programa em TV pública, e falou que era a favor da ditadura, que o Brasil só ia melhorar quando a gente fosse para uma guerra civil e matasse 40 mil, começando pela FHC, e ele não perdeu o seu mandato de deputado, tá ligado? Ele não foi cassado. Tá aí uma das mais culpas por ele ter virado presidente, por exemplo. A gente tem um sistema legislativo, a gente tem um sistema político que é conivente com seus próprios camaradas. Defende os seus próprios interesses mesmo que absurdos sejam cometidos. O Bolsonaro foi diversas vezes na tribuna da Câmara falar que a favor de grupos de extermínio. Tem um vídeo clássico dele. Pesquise. Tudo isso que eu tô falando pode pesquisar, que é fato. Existem provas. Falando de um grupo de extermínio que tava matando inocentes lá no Nordeste, se não me engano, na Bahia. E ele falou que aquele grupo de extermínio seria muito bom no Rio de Janeiro, que ele ia apoiar aquele grupo de extermínio. E não aconteceu nada com ele. Tá ligado? O Bolsonaro subiu na Câmara pra fazer graça e cometer um absurdo, um crime com a deputada e fazer e fazer piadinhas e fazer comentários maliciosos sobre violência sexual com essa deputada e com a Maria do Rosário, cara. E não aconteceu nada com ele. O Bolsonaro, no voto de impeachment, elogiou um torturador, o torturador que torturou a Dilma. E não aconteceu nada com ele. O Bolsonaro cometeu um crime militar. Ele arquitetou um golpe de explosão de tubulações no Rio de Janeiro. Esse golpe foi publicado na revista Veja e ele não foi preso, cara. A justiça militar foi conivente com ele. Entende o que eu tô querendo dizer? Ó, já são muito mais fatores do que o CQC dando espaço pro Bolsonaro, por exemplo. O CQC nem era o programa de maior audiência do mundo, assim, sabe? O Bolsonaro fez o que fez nas redes sociais durante a própria eleição e não aconteceu nada com a chapa dele. Entende o que eu tô querendo dizer? São inúmeros mais fatores. A eleição do Bolsonaro, por exemplo, a eleição desse tipo de candidato de extrema-direita, como Bolsonaro, como Milei. Pausa pra água. Elas são muito mais complexas, cara. E a realidade é mais complexa. Só que o nosso cérebro tem uma estrutura biológica que ele gosta de ficar em um ambiente onde ele vai gastar menos energia. Nossa biologia é muito disso, né? Do repouso. O repouso é mais agradável pra gente porque gastar energia cansa. Por isso que a gente tem dificuldade de adquirir hábito de estudo, por exemplo. Por isso que o hábito de estudo, ele é algo que tem que ser construído com dedicação desde quando você é novo. Ninguém vira um gênio automaticamente, porque estudar é ir pro desconforto. E o seu cérebro, a sua biologia, a sua natureza, ele vai fugir do desconforto. Ela quer que você fique no legalzinho, no bonzinho, no tradicionalzinho, no ponto de relaxamento, porque ali ele não tá gastando energia, seu corpo quer acumular energia para sobreviver. Só você pensar em alimentação. Seu paladar, ele foi desenvolvido e foi evoluído para você comer e sentir prazer em coisas que tenham alto índice calórico e energético, porque o seu corpo está preocupado em guardar energia. É só você lembrar que o seu corpo ele evoluiu num contexto em que a comida não era disponível a todo momento.
A gente não tinha Friboi, não tinha mercado a todo momento, tá ligado? Você poderia comer de 2 em 2 dias, uma vez por dia, algumas poucas vezes por dia, e alimentos nem tão calóricos assim. Então, você evoluiu de um jeito a armazenar gordura e carboidratos, que são energia, e quando você conseguisse encontrar algo que é altamente calórico, seu paladar amar aquilo para que você coma aquilo com prazer gigantesco, tá ligado? Para que você não fale, não, isso aqui é a melhor coisa do mundo, tá ligado? E é por isso que você, por exemplo, ama muito mais sorvete do que salada, tá ligado? Porque o sorvete é altamente calórico. É basicamente gordura e carboidrato com algum sabor. Por isso que quando você come sorvete, você sente um prazer gigantesco, você ama o sorvete. E se você come uma salada de rabanete com alface e, sei lá, beterraba, você quer morrer, tá ligado? Mas você precisa dos dois. O corpo fez uma seleção meio que burra ali, né? Nossa, tô chamando o corpo de burro, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Você precisa da fibra, você precisa das vitaminas, você precisa dos sais minerais da salada. Você não precisa só de carboidrato, proteína e gordura. Daí o corpo, né, do cérebro também tem isso com o estudo. O estudo é desconforto. Descobrir se uma notícia é verdadeira ou não é desconforto. Descobrir as causas por que o Bolsonaro foi eleito de verdade, desconforto. Pô, então vou para a resposta mais fácil. Foi o CQC. O CQC deu muito espaço pro Bolsonaro, cara. Bolsonaro não deveria ter tido tanto espaço. CQC deu espaço, a culpa é do Marcelo Taz, é isso. E não que o CQC não tenha contribuído, mas é um fator dentro de uma equação gigantesca. E a gente cria conspirações, que a gente não vai atrás da resposta de verdade. Quer ver, ó? Segundo grupo que eu trouxe aqui que usa conspiração para explicar o mundo também. Um grupo, inclusive, que tá muito famoso na internet atualmente, né? Tá famoso por culpa de várias pessoas, inclusive eu, que faço react desses caras, né? É o Red Pill. O Red Pill, cara. O Red Pill, ele é um cara que tá enxergando uma questão da realidade que realmente tá acontecendo, que é uma crise na masculinidade. Tem um react no meu canal muito bom, inclusive, reagindo à entrevista da psicanalista Maria Homem, lá no podcast Manual do Homem Moderno. E tem um react muito bom que eu fiz ao mini documentário do Junior Masters sobre a solidão do homem, falando sobre isso, né? Mas o Red Pill é a personificação disso da conspiração. E, tipo, ele tá vendo um problema. Igual o progressista vê o Bolsonaro sendo eleito como problema. Pô, o homem tá meio perdido. E isso é verdade. O homem na modernidade tá meio perdido porque aquele papel tradicional a gente viu que é um papel idiota. É um papel violento. É um papel que não faz bem nem pro próprio homem. Então, foi-se feito uma reflexão e uma revolução social, entre aspas, de tipo, homem, esse não é o seu lugar. Ninguém deveria estar nesse lugar de estar acima de alguém e ser o que manda, ser o que comanda tudo, né? Então, homem, você precisa achar outro lugar para ficar. O que alguns homens estão vendo, né? O que alguns outros homens estão vendo? Tá, vamos achar outro lugar. Vamos ver que essa masculinidade tóxica não é natural, que tem como ter uma masculinidade que pense em sentimentos, pense em cuidado pessoal, veja a mulher como igual. Mas você tem, por outro lado, o Red Pill, que é o cara que quer voltar para trás. Ele é reacionário. Ele quer voltar para um universo que não existe mais, que é o universo onde o homem manda. E para voltar isso, o que ele vai criar? Ele vai criar uma série de conspirações para falar que quem tá destruindo a cultura é o feminismo, são as mulheres. É tudo culpa da mulher moderna. Tudo. Todos os fatores. Tudo o que acontece é culpa da mulher moderna. A mulher moderna está acabando com tudo. E para isso ele começa a criar vários termos até meio científicos, conspiratórios, para falar sobre isso. O Red Pill, por exemplo, tem uma ideia que chama hipergamia. O que é hipergamia?
A hipergamia basicamente é uma ideia deles que fala que a mulher tá sempre à procura de um homem melhor. Então por isso que a mulher quer liberdade sexual, porque ela quer ficar pulando de homem melhor assim que ela tiver a oportunidade. Ou seja, ele cria uma conspiração pra explicar alguma coisa que tá acontecendo na realidade. Tipo, minha mulher me trocou porque, sei lá, eu tratava ela mal, porque eu era um machista. Não é porque eu era machista, não, é porque a mulher é hipergâmica, tá ligado? As mulheres estão se separando de homens altamente abusivos. Não é porque o homem cometeu crime. Não é porque o homem foi agressivo. Não, é porque a mulher é hipergâmica. A mulher está procurando homens melhores a todo tempo. A Maria da Penha prende vários homens. Não. Então a Maria da Penha é uma lei misândrica, né? Misândrica que fala, né? É uma lei anti-homem. Não é o homem que agride a mulher. Não é o homem que é agressivo. Não é o homem que está cometendo crimes. Não. É a Maria da Penha, que é uma lei para privilegiar as mulheres contra os homens e tirar do homem o lugar dele de verdade. Cara, uma conspiração, tá ligado? Uma conspiração que tudo é culpa da mulher. Por quê? De novo, mundo complexo. Realmente, estamos numa crise, cara. Ninguém mais sabe o seu lugar. E não que isso seja ruim. Não, isso na verdade é bom. Porque nos dá a possibilidade de reinventar a cultura. Porque a cultura nunca foi fixa, tá ligado? Quem disse que os papéis masculino e feminino, inclusive, mudam de eras em eras? Mudaram de várias vezes. E essas crises que desestabilizam, tiram dos pontos fixos todas as pessoas, homens, mulheres, pessoas trans, pessoas intersex e tudo mais. Você tem a possibilidade de remontar a cultura, de se posicionar. Mas isso é complexo, isso dá dor de cabeça, isso tira neurônios, você tem que estudar para respeitar, você tem que estudar para entender. E você pode estudar, você não é obrigado a nascer entendendo. Muito dessas pessoas, principalmente Red Pill, acha que tem que, né, não pode estudar, não pode entender, já quer julgar pelo preconceito, né? Por exemplo, pessoas que são transexuais, pessoas que são feministas, pessoas que são de outro tipo de entendimento do mundo que não seja o deles, né? Mas se você fizer tudo isso, gera muito esforço. Muito esforço, você perde muita energia. Perder muita energia, você vai ficar muito cansado. Além de que você vai colocar em xeque a sua noção do mundo. E ninguém quer fazer isso, né? Principalmente os Red Pills. Se você vê um corte do Redcast, é muito interessante. Principalmente quando vai mulheres ou até homens que discordam deles. O esquema de pergunta deles é sempre o esquema de pergunta meio que jogando uma casca de banana para o entrevistado dar razão a alguma ideia que ele já tem. Eu já vi muito Redcast, porque eu reagi, e fora de react também. Mas é totalmente isso. Totalmente isso. Eles vão jogando casca de bananas e perguntas pra ou o Junior Masters ou Atitude Alpha, que não está mais, ficar falando. Aí eu concordo. E aí que eu queria chegar. Não, aí que é o ponto. Tipo, eles sempre vão jogando casca de banana pra você falar o que eles querem concordar, tá ligado? O que eles querem falar já de imediato. Eles não estão ali pra, tipo, conversar, não estão ali pra falar, pra conhecer algo novo, pra ver sua visão de mundo. Não, eles estão ali pra tirar de você, tipo, não, eu quero que você concorde comigo. O Junior Messi tá mudando um pouquinho isso agora que ele ficou mais sozinho. Acho que agora que ele começou a trabalhar no Pânico, ele começou a pegar uns insights melhores de conversa, e as conversas ficam até melhor. Mas antigamente era tudo isso, ó, fala que eu quero ouvir aí, fala. Eu quero concordar, fala que mulher não presta, vai. Fala pra mim que mulher não presta, dá um exemplo que mulher não presta. O canal da Atitude Alpha é isso também. Eu acompanho lá, eu vejo os vídeos pra ver os assuntos, né? Não deveria ver isso, né? Mas eu vejo, e às vezes eu reajo. Eu vejo muito pra tentar entender também como funciona a cabeça. Eu tenho uma desculpa, que eu trabalho com adolescentes, e eu sinceramente eu gosto de ver
porque eu sei que os adolescentes vão atrás desse conteúdo, então eu quero ter algum tipo de contexto para conversar com eles. Mas, pô, você tem um vídeo agora do Atitude Alpha, se eu não me engano, do dia que eu tô gravando, tem uns 3, 4 dias, que o cara pegou a treta do Kendrick Lamar com o Drake. Não sei se todo mundo tá sabendo disso, mas o Kendrick Lamar e o Drake estão tretando através do rap, eles são dois rappers. Eles estão utilizando a diss, para quem não sabe o que é diss, dentro do cenário de hip rap, né? Hip hop. A diss é um mecanismo que você utiliza para fazer uma música diretamente em resposta ou em ataque a outro artista, a outro rapper, né? E, cara, nessas diss está envolvendo até acusação de agressão doméstica, física e agressão sexual, cara. Agressão sexual contra menores. O Atitude Alpha usou isso para fazer um vídeo falando que a maioria da culpa dos conflitos que existem no mundo é de mulheres. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Depois você vai ver o vídeo. Ele chega no limiar de pisar na linha, de defender Jack, de defender o Drake, tá ligado? Ele não defende, é lógico, eu não tô falando que ele defende, mas ele fica ali pisando na linha, tá ligado? Só pra falar que mulheres são a culpa de conflito entre homens no mundo, desde a história, desde sempre na história. É essa a tese dele. Ele pega um conflito que envolve dois malucos que, se as acusações forem verdadeiras, a culpa é totalmente deles, as mulheres não têm nada a ver com isso. Se o Kendrick Lamar bateu na mulher dele, a culpa é totalmente dele, a mulher não tem culpa disso. Se o Drake é realmente Jack, a culpa é do Drake, a Millie Bobby Brown não tem nenhuma culpa nisso. Mas ele usou isso de exemplo pra falar que a culpa é da mulher, cara. Se isso não é conspiratório, se isso não é, pô, você tá numa realidade diferente, eu não sei o que é, tá ligado? Porque, mano, você pode ser a pessoa mais conservadora do mundo. Você pode ser a pessoa mais puritana do mundo. Mano, que pessoa que tem culpa por conta de uma violência sexual quando é menor de idade, parceiro? Ela tá traindo o Drake, tá ligado? Não, a menina estava chamando a... Pô, mano, caramba, você vai chegar nesse nível. É esse o nível que a Red Pill chega pra você. É nesse nível que a conspiração chega, cara. A conspiração, ela é tão agradável, ela te ajuda a construir tanto um mundo confortável pra você, que você chega a viver numa outra realidade de defender absurdos só pra continuar confirmando aquilo que você acredita. Você não quer deixar torcer, sabe? Você não quer deixar ceder um pouco. Você construiu tanto um mundo confortável que você não quer ceder nem um pouco a ponto de fazer esse absurdo, tá ligado? É maluquice sem pé nem cabeça, mano. Mano do céu, eu fico até perdido no que eu tô falando, só de imaginar de como isso pode ser um pensamento direcionado, saudável. Tipo, você pensar, não, tá vendo essa treta aí? Essa diss envolve violência contra a mulher? Eu vou usar ela de exemplo pra falar que a culpa sempre é da mulher. Caraca, mano. 2024, tá ligado? A gente não é tão burro assim. A gente já tem informações suficientes, né? E chegando no último exemplo que eu pensei dessa conversa de todo mundo ama conspiração, né? Eu lembrei dessa questão de aonde vai até esse absurdo da conspiração, né? Cara, tá acontecendo as chuvas no Rio Grande do Sul em 2024. Não vi nenhuma conspiração em 2024 ainda. Mas o que aconteceu? Ano passado teve também, né? Teve no litoral aqui em São Paulo, questões de deslizamento. Teve lá no sul também uma questão. E lá no ano passado não foi tão forte, mas foi bem forte. Mas houve, cara, pessoas passando mensagens pelo WhatsApp falando que o governo petista, ano passado já era PT, tinha aberto barragens de água de propósito durante as chuvas
para que acontecesse o inundamento, o alagamento. Não estou usando. Lugares, tipo, fontes, até no YouTube, pessoas de dentro da bolha da direita, da extrema direita, divulgaram que o governo petista tinha aberto barragens, que ele nem controla, muitas dessas barragens, para inundar as cidades. Ou seja, a conspiração vai tão longe e você quer tanto agradar a sua visão de mundo que você chega a compartilhar um bagulho desse. E tipo, ó, a minha visão de mundo é o quê? O PT é uma merda, o governo petista é uma merda, eu quero que esse governo se exploda, eu quero que esse governo saia, esse governo é o pior do mundo. E eu preciso de informações na realidade para que isso se confirme. E como eu falei em outros reacts, tá faltando essas informações para a extrema-direita. Por quê? Porque o governo Lula é um governo que, por exemplo, em economia, as decisões são muito de direita. Tá ligado? O Haddad foi elogiado até pelo Paulo Guedes. Ó que maluquice. Ó que brisa. Não tem nenhum caso de corrupção muito grande. O governo, nos ministérios, não deu uma grande derrapada, assim. Tô falando que o governo é bom? Não. O governo tá errando pra cacete, um monte de coisa. Inclusive, quem critica mais o governo, e critica que eu falo, em questões de ministério, de atitudes, de plano de governo, de projetos, são os comunistas. Vá pro Twitter agora. Com certeza, vá pro Twitter e abra a página de algum comunista famoso da internet. Pegue a página de Jones Manuel. Pegue a página do Humberto Mato. Pegue a página do Gustavo Gaio Fato. A do Jones Manuel, principalmente, mano, dos últimos 50 tweets, 25 falando, criticando alguma proposta do governo atual, tá ligado? Agora vá pro Twitter do Nicolas Ferreira. É ele imitando. Eles não têm muito conteúdo pra criticar o governo. E principalmente porque o governo tá conseguindo fazer muito pouco, mas tá conseguindo fazer coisas que tá melhorando um pouquinho a vida das pessoas. Em relação ao salário mínimo, em relação ao preço do gás, em relação ao preço do combustível, em relação a alguma... aquela questão do Negocia Brasil da dívida, a algumas questões do FIES. O governo fez muito pouco, poderia ter feito muito mais, mas fez um pouquinho que melhorou a vida de algumas pessoas. Então eles ficam procurando conspiração para ver se tem conteúdo para falar mal do governo. Porque se for falar do governo mesmo, eles vão ter que falar concordam com muita coisa. Mas aí chega no absurdo de quê? Inventar uma fake news sobre uma barragem ter sido aberta para inundação. Igual, não é uma grande fake news como isso, igual estão criando muitas fake news sobre doações que estão sendo impedidas de entrar no Rio Grande do Sul. Ou seja, você pega uma tragédia humanitária e você cria notícias falsas, cria conspiração, só para agradar a sua visão de mundo. Só para você não ficar desconfortável. Só para você virar e falar, ó, tá vendo? Ó, eu avisei para vocês que o governo do PT era uma merda. Por que vocês votaram neles? Vou criar aqui conspirações para a minha própria opinião estar certa. Para eu não me sentir errado. Porque senão eu vou ter que rever todas as minhas visões de mundo, né? E é essa a dificuldade que a gente tem. Porque, como eu falei e repito agora, indo pro final dessa nossa conversa, por isso que a conspiração é tão atrativa, mas ao mesmo tempo ela é tão perigosa. Por dois motivos. Primeiro, porque ela organiza um mundo que é muito complexo. E segundo, porque ela deixa a gente no estado de relaxamento. Relaxamento no sentido de que a gente perde a capacidade de tentar aprofundar o nosso conhecimento sobre o mundo. A gente perde a nossa capacidade crítica. A gente perde a nossa capacidade de inteligência. A gente perde a nossa capacidade de estudo. Quanto mais você afunda em conspirações, menos estudioso você fica, menos crítico você fica, menos inteligente você fica sobre o universo que você está vivendo. Então, ficar dentro da conspiração é ficar totalmente apático à realidade.
A realidade é muito mais complexa, cara. Vá atrás dela, pesquise ela, procure fontes, procure jeitos, procure mais notícias, leia as notícias, interprete as notícias, gaste energia. Só que é louco, porque a gente parece estar indo cada vez mais pro estado onde a gente a gente quer cada vez gastar menos energia, né? Por isso que tem que resumir tanto conteúdo, por isso que os vídeos têm que ser mais curtos, por isso que quando você faz uma notícia tem que grifar o ponto principal da notícia. Já viu isso? Que loucura? Antigamente não existia isso em sites de notícias, né? Hoje em dia você entra no site de notícias, você clica lá no clickbait. O que o G1, os portais fazem? Eles grifam os parágrafos principais da notícia. Por quê? O próprio site da notícia já entendeu que as pessoas não leem a matéria completa. Então o que eles fazem? Vou grifar aqui para ver se alguém lê pelo menos o ponto principal da chamada, né? Para ver se a pessoa pelo menos lê alguma coisa da notícia, para ela não ficar só no título. E é por isso que a gente tem que, para construir uma sociedade melhor, para nós sermos pessoas melhores, primeiro de tudo, cara, você tem inteligência, capacidade de interpretar o mundo. Você não é burro. Você não precisa ser a pessoa mais formada do mundo, mas você tem capacidade de, por exemplo, procurar pessoas de respeito, pessoas com confiança, que vão te ajudar a entender o mundo. E segundo, a gente não pode ter medo de checar as coisas que nós estamos divulgando e estamos lendo, né? Porque eu sinto que muito das coisas primeiro passa por uma baixa autoestima que as pessoas têm. As pessoas têm muitas vezes vergonha ou medo de não entender ou não falar que não entendeu. Isso gera muito cair em fake news ou em conspirações, porque a conspiração e a fake news é simples, né? Ela é muito fácil. Então, se você tem medo de parecer burro, a conspiração te deixa inteligente. E segundo, a gente não precisa ter medo de falar que não sabe de alguma coisa, né? E procurar fontes fidedignas, fontes verdadeiras, fontes que a gente possa confiar, que expliquem o mundo pra gente do jeito que o mundo é, né? A gente não pode se conformar, a gente não pode abaixar a nossa autoestima, mas também a gente não pode se conformar em não entender. E tipo, assumir a nossa ignorância, mas não ficar só no assumir a ignorância. Não, sou ignorante, não entendo isso não é pra mim. Não, sou ignorante, mas tenho capacidade de entender e vou atrás de pessoas confiáveis pra entender. Porque a partir desse momento, aí eu consigo construir um mundo melhor, né? Consigo enxergar o mundo de uma maneira melhor. Então é isso, não tem desculpa. Eu tô citando todas essas histórias, usei todos esses exemplos, esses 3 exemplos, primeiro para gerar um entretenimento, né? Contar alguma história, eu gosto de conversar sobre histórias e contar essas histórias, e segundo para falar, não tenha medo, cara. Você tem potencial. Você tem potencial de não cair em conspirações e nem construir conspirações. Só consuma elas de maneira de entretenimento. Conspirações como entretenimento eu acho interessante. Eu consumo, de verdade. Só que pra gente consumir eles de maneira conspiratória, porque não tem como acabar com as conspirações, com os pensamentos. Porque são coisas, até pensamentos que nós temos naturalmente, né? Tipo, pô, será que pode ter acontecido isso? Envolve muito a nossa imaginação, o nosso mistério, o nosso querer saber coisas secretas, né? Mas também envolve o nosso cuidado de saber, pô, tenho que separar a conspiração do que é realidade e tenho que ter noção, tenho que ter a humildade de falar, não sei de tudo, preciso procurar informações sobre a realidade, ou não sei de tudo, então não vou divulgar isso pro mundo como se fosse uma realidade absurda. Entende a diferença? Tipo, pô, não sei de tudo. Ninguém precisa saber de tudo, ninguém é obrigado a saber de tudo e ninguém tem como saber de tudo. Por isso que a sociedade em grupo é melhor e se a gente se juntar é melhor. Por isso que as redes sociais são maravilhosas, o YouTube é maravilhoso. Pô, eu não sei tudo de física. Eu vou lá no canal do Pedro Loss e faço o curso básico de física dele, vejo os vídeos de física dele, tá ligado? Não sei tudo de astronomia, não sei nada sobre astronomia quase. Vou lá no Sérgio Foguetes.
Não sei quase nada de biologia. Vou lá no Átila. Não sei quase nada de questão de farmácia, de química, de biologia molecular. Vou lá, eu nunca vi um cientista. Tenho a física e afins para ver física também. Tem o pirula para ver biologia. Tem várias coisas para você ver história. Tem várias coisas para você ver a realidade de fato. Mas sempre vendo, essa pessoa é confiável, essa pessoa está usando fontes confiáveis, essa pessoa não está mentindo, essa pessoa não está passando fake news. Aí a gente consegue não cair e construir essas conspirações simples, fáceis. E tenha cuidado principalmente no consumo de redes sociais, de vídeos curtos no TikTok, de vídeos curtos no Instagram, no Twitter, e tratar eles como se fosse realidade. Viu uma pessoa lacrando, viu uma pessoa num corte de podcast, viu uma pessoa lá no corte do Flow falando com assertividade uma coisa, então é totalmente verdade e certeza aquilo que ela tá falando. Não, vá atrás. Não fique só na primeira fonte. Então a melhor coisa que você pode fazer, por exemplo, é tô lá no TikTok, vi uma afirmação muito forte sobre algo, sobre o conhecimento de biologia. Pô, você pode minimizar o TikTok e ir no YouTube, no Instagram, ou no Instagram é outra rede social, né? Mas você pode ir lá no Google e pesquisar se aquela informação é verdadeira, tá ligado? No momento você pode ir lá pesquisar e ver se é verdadeira ou não. Se for verdadeira, você, pô, da hora, vou continuar acompanhando esse cara. Se for mentirosa, você já vê aquele cara como um cara que não é confiável de você seguir, de você acompanhar o conteúdo dele, né? E aí a gente vai construindo um ensinamento crítico, uma coisa crítica. Porque vai começar a ter um momento que você não vai precisar tanto assim ir atrás do conhecimento. Você já vai ter construído o conhecimento. E a partir do momento que você construiu o conhecimento no seu intelecto, você começa a julgar o conhecimento, os assuntos, os vídeos, o conteúdo que está na internet. E isso que é o mais importante. O mais importante não é a gente ter uma produção de conhecimento crítico na internet, uma produção de conhecimento verificado. Isso é só um meio de conseguir o quê? Conseguir uma população crítica. Porque a partir do momento que eu tenho uma população crítica, a própria população vai começar a identificar os conteúdos mentirosos. E a partir do momento que a própria população tira os conteúdos mentirosos, o cara que está criando conteúdo não precisa tanto se dedicar assim a desmentir outros tipos de conteúdo. Né? As próprias pessoas que agora têm o conhecimento crítico fazem isso. Né? E a gente evita fake news com tragédia, a gente evita fake news de ódio, como são a conspiração contra as mulheres. A gente evita más interpretações políticas como a do Bolsonaro, que prejudica muito, por exemplo. A questão do Bolsonaro prejudica muito a nossa visão, principalmente para as próximas eleições. Porque a gente ainda tá nesse papo bobo de não, se você falar tal coisa, vai eleger o Bolsonaro. Se você retweetar o Nicolas Ferreira, vai reeleger o Bolsonaro, porque o CQC reelegeu o Bolsonaro. Não, parceiro, a gente vai reeleger o Bolsonaro se a gente não souber falar com o povo, se a gente não souber o que o povo quer, se a gente não soubesse comunicar com a base, se a gente não soubesse comunicar com os evangélicos, se a gente não souber comunicar sobre segurança, sobre educação. Isso que vai eleger o Bolsonaro. Se a proposta contra o Bolsonaro não conseguir vender um tipo de Brasil, um tipo de política que as pessoas entendam que é o melhor para ela, porque as pessoas não são burras, as pessoas não são idiotas, as pessoas não votaram no Bolsonaro só porque ele estava no CQC. As pessoas votaram no Bolsonaro por inúmeros motivos. E se a gente não for atrás desses inúmeros motivos, ficar só no CQC, aí a gente não vai enxergar a realidade. E aí a gente vai usar essa desculpa. Não, tá vendo, ó? Vocês deram voz pra maluco, tá aí o Bolsonaro sendo eleito. Como se fosse assim, né? Como se fosse fácil desse jeito. Não é fácil desse jeito. Existem inúmeros motivos. Então é isso. Chegamos no ponto final desse podcast, né? Chegamos no ponto final desse podcast, esse momento que o assunto acaba. E você que está cansado já de ouvir minha voz, pode ir embora. Vamos agora para a finalização. Geralmente eu faço
nessa finalização algumas dicas culturais, mas dessa vez gostaria de dar dicas humanitárias, né? Dicas de empatia, dicas de doação. Então tá acontecendo tudo que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Todo mundo sabe. E no último programa até cheguei a esquecer a falar sobre isso, né? Eu tava muito focado em falar outras coisas. E não que eu tenha muita relevância para falar sobre isso, mas gostaria de falar aqui sobre doações e divulgar questões, entidades que estão recebendo doações, né? Então, se você ainda não doou, ainda tem tempo de doar e ainda tem tempo de fazer sua parte. Eu vou falar aqui de duas entidades que estão recebendo doações que eu acho que são muito importantes. São várias entidades que estão recebendo doações, mas eu gostaria de falar de duas, que é a CUFA, o Centro das Favelas, né? É uma organização que reúne diversas comunidades e favelas no Brasil. Eles estão recebendo doações, principalmente para ajudar as pessoas lá alagadas e que estão sofrendo com a chuva no Rio Grande do Sul. E gostaria de falar também de uma instituição que eu ajudo e gostaria de fazer divulgação para vocês ajudarem também, que é o MTST. Procurem aí o Apoia-se ou o Pix, o QR Code, tanto da CUFA quanto do MTST. O MTST, para quem não sabe, tem um projeto de cozinhas solidárias. O MTST é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Eles têm o Apoia-se, onde você pode apoiá-los de maneira recorrente todo mês, o que eu pessoalmente faço. Não estou falando aqui para julgar virtuosismo, mas só para apoiá-lo a fazer isso também, falar que tem como fazer. É um valor bem baixo, você não precisa ajudar com muito. Isso que é a importância de vaquinhas, de ajudas coletivas, como a gente está fazendo com o Rio Grande do Sul. Não é a sua obrigação doar R$100, R$200, não é a sua obrigação doar 1 milhão de litros d'água. Doe enquanto você pode. E o MTST, com um apoio mensal de R$15, você já pode ajudar eles. Nesse momento, você pode ir lá no Apoia-se e ajudar eles na campanha recorrente, porque eles têm cozinhas solidárias não só lá. Eles não estão ajudando só com marmitas lá no Rio Grande do Sul, mas eles ajudam com comida de graça em várias cozinhas solidárias pelo Brasil. Essas cozinhas solidárias são regiões que começaram principalmente durante a época da pandemia, onde eles cozinham e dão essa alimentação. Então vocês podem tanto ir para o Pix. Eu não coloquei o Pix aqui porque a minha estrutura ainda é ruim. Tipo, eu esqueci também de configurar, a configuração fica ruim. Fiquei com medo de colocar aqui na hora. Talvez na edição coloque o Pix. Mas eu acho que só de eu passar a informação, eu confio muito na audiência que está assistindo, tem total entendimento para ir no Google, por exemplo, e digitar lá, né? MTST ou CUFA. Você acha esse QR Code com muita facilidade, você acha o Pix com muita facilidade e doe. Doe pouco, doe o que você possa. Se você não pode, compartilhe com outras pessoas. Se você não pode doar, fale para outras pessoas doar. Faça vaquinha com outras pessoas. Cara, doe quanto você puder. Ah, mas R$5 vai fazer diferença? Cara, qualquer doação vai fazer diferença. R$5 nesse momento são 2 garrafas d'água, tá ligado? 2 garrafas d'água, dependendo da região e da marca, você compra 2 garrafas d'água de 1,5 litro. R$5 já são 3 litros d'água. 3 litros d'água já salvam o dia de uma pessoa. Tá ligado? É extremamente triste a gente falar isso, mas a gente tá numa situação que 3 litros d'água nesse momento pode salvar uma pessoa. Então, se você for doar R$5, R$2,50. O Pix é bom por causa disso, né, cara? Você tem, mano, não vai te fazer falta e você tem o dinheiro de uma garrafa d'água, doe o dinheiro de uma garrafa d'água. E não tenha medo, não se sinta culpado. Ah, mas tal pessoa doou mais. Não é competição. Não é competição, é ajuda as pessoas lá do sul. Beleza? Faça sua parte, doe no Pix, se puder, doe recorrentemente, porque mesmo quando acabar a água baixar, pessoas vão continuar precisando de ajuda. Então por isso que eu tô falando principalmente sobre o Apoia-se, lá do MTST. Eu acho que vai ser muito importante, porque querendo ou não,
Quando secar, baixar a água, vai parar um pouco as notícias, vai parar um pouco os compartilhamentos em rede social, mas as pessoas vão precisar continuar de ajuda. Vai precisar continuar precisando de comida, precisando de água. E eu acho importante, sei lá, a gente continuar ajudando, por exemplo, órgãos como MTST, que vão continuar lá ajudando, mesmo quando a água baixar. Então você vai lá, ajuda mensalmente por R$ 15. O Apoia-se é bem fácil fazer o cadastro. Você coloca seu cartão de crédito, você não precisa ficar lembrando da doação. Todo mês cai 15 ou mais reais se você quiser. O Apoia-se, se eu não me engano, se você quiser colocar uma doação personalizada, tipo 50, 100 reais por mês, você pode colocar. Ajude eles a ajudar o Rio Grande do Sul, porque, como eu tava comentando com colegas de trabalho, eu trabalho numa escola, tem um professor lá que é do Rio Grande do Sul, né, cara? Ele é da região de Bento Gonçalves, tava conversando sobre isso, e a gente falou que principalmente agora tá muito na adrenalina, né? As pessoas estão na adrenalina da sobrevivência, né? Nós que estamos assistindo, estamos na adrenalina do acontecimento. Mas com certeza vai ser muito doloroso, ainda mais doloroso, quando a água baixar. E quando a água baixar, que as pessoas vão perceber o quanto perderam, que infelizmente dói demais falar isso, cara, mas é quando vai se ver quem as pessoas perderam, né? Porque agora nem... A situação tá tão merda que você não consegue nem achar o corpo pra enterrar, pra se despedir. As pessoas vão ver que perderam tudo que trabalharam pra ter. As pessoas vão ver que não tem pra onde ir. As pessoas vão ter perdido emprego, cara. Vai ser uma catástrofe muito grande, porque não vai ser só posses. Cara, empresas devem ter, pequenas principalmente, médias empresas devem ter sido destruídas pela chuva. Sei lá, pense em sorveterias, em livrarias, em coisas, em hamburguerias que empregavam pessoas que, puta, mano, perdeu tudo. E agora as pessoas que trabalhavam lá, os empresários não vão ter, quem trabalhava lá não vai ter emprego, ainda perdeu tudo que tava na casa, ainda pode ter, infelizmente, perdido um parente. Então, a gente também tem que pensar nisso. Em continuar ajudando os caras, em continuar cobrando os governos, em continuar votando nas próximas eleições em pessoas que estejam conscientes com mudanças ambientais, porque o pós, com certeza, tô fazendo uma competição, não sou Nostradamus, o pós, com certeza, vai ser pior do que o que aconteceu, ligado? Principalmente mentalmente. E aí que cai a ficha, ligado? Vai cair a ficha do que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu com aquele lugar. Mas isso. Desculpa terminar por baixo, mas é que é necessário, né? Então não esqueça de ajudar o Rio Grande do Sul. Eu não tô fazendo vaquinha, nem nenhum tipo de coisa, porque eu nem tenho capilaridade no momento, nem números pra fazer esse tipo de coisa. Mas eu estaria fazendo. Estou fazendo o que eu posso agora, que é falar pra você ajudar. Se isso chegar em uma pessoa, sei lá. Esses podcasts geralmente tem de 20 a 40 pessoas que ouvem. Se uma dessas 20 a 40 pessoas já doarem, a gente já fez alguma coisa juntos. Beleza? Não que eu esteja cobrando os outros que não doaram, né? É só aquela frase de efeito que a gente sempre fala. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você me ouviu até esse momento. Muito obrigado se você gostou desse conteúdo. Não esqueça de curtir, compartilhar, inscrever aqui no canal. Quando dá certo, temos conteúdo toda semana novo aqui. Quando dá certo, temos um react, um ensaio e um podcast por semana, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau!